Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema 5 motivos pelos quais Deus não recebe orações. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da glória, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Glórias a Deus. Estamos com um probleminha de internet aqui na cidade, né? Mas vamos estar tocando aqui direitinho, né? Se caso falhar para vocês aí ao vivo, não se preocupe que a gravação vai sair perfeita para a glória de Deus. Assim que terminar, a gente manda o link para vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos já nesse momento estar fazendo uma oração para estarmos iniciando. Glórias a Deus, vamos agradecer a Deus por mais uma semana, vamos agradecer a Deus, aleluia, pela nossa saúde, pela paz, aleluia, pela provisão do Senhor, pelas bênçãos, pelo cuidado de Deus para cada um de nós, por cada um de nós, vamos estar agradecendo e também nos humilhando perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, é no Teu nome que nós estamos aqui nesta noite, Pai, para Te honrar, para Te louvar, para Te agradecer, Te engrandecer, Te enaltecer, ó Pai, Te bendizer, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és um Deus grande, poderoso, maior do que os nossos problemas, maior do que qualquer enfermidade, do que qualquer dificuldade. O Senhor é maior, aleluia, do que todas as adversidades que enfrentamos, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, para Te louvar, para nos humilhar diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos humilhamos perante a Ti. Queremos nos apresentar diante do Senhor com um coração puro, com um coração reto. Aleluia, diante do Senhor, ó Pai. Seja conosco, seja com a Tua igreja, Pai. Seja com cada um que estiver nos ouvindo agora, Pai, pela internet. Põe as Tuas mãos santas, Pai, sobre esta internet, que caia por terra todo impedimento, ó Pai, para que os irmãos que estão à distância
possam, Pai, cultuar a Ti sem nenhuma falha, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai, e nos dá um culto abençoado nesta noite. Usa a minha vida, toma a minha vida, fala comigo, fala com a Tua igreja, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos já louvar o nome do Senhor, vamos já fazer o nosso momento de louvor. Quero pedir a você que está online, não deixe que nada venha distrair você, que você possa, aleluia, se concentrar aí no mundo espiritual, aleluia, que você possa entrar nessa dimensão do Espírito Santo e você seja abençoado e o Senhor receba o seu louvor em nome de Jesus. Vamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Vamos declarar que o centro és Tu, o centro és o Senhor em nossas vidas. Aleluia. Cercado de majestade, reinas para sempre, reinas para sempre e em vitória. Declare comigo. Majestade, tens toda a autoridade, tens toda a autoridade. Declare para Ele: Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória. Vamos declarar: o centro és Tu. O centro és Tu. O centro és Tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro és Tu. O centro és Tu. Minha canção e adoração, somente a Cristo. Tu és o centro, Jesus. Nós te desejamos. Cantamos majestade, majestade, Aleluia. cercado de majestade, reinas pra sempre e em vitória. Majestade, Ele tens toda a autoridade. Teu é o reino, Teu é o reino e Tu é a glória. O centro és Tu.
presença nesse lugar, Deus. O Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, diga. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é um Deus de obras completas? Diga isso comigo. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Profetiza isso na tua vida, vamos lá. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei. Todos creem que Ele fará por completo. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Diga bem alto, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio no Deus de obras completas, no Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa.
Talvez quem olha pra você diz: é um projeto falido, é um projeto abandonado. Mas o Deus de obras completas está me direcionando a profetizar sobre a tua vida. Você recebe profecia no meio desse culto. Papai está mandando eu te lembrar o que o deserto te fez esquecer. Ele vai completar a boa obra. Ele vai completar a boa obra. Ele não te abandona, não. Ele não falha, não. Ele não perde, ele não mente. Ele não muda, ele é imutável. Eu vou profetizar. Eu vou viver a totalidade o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, aleluia, é no tempo dele. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar. Glória a Jesus. Aleluias. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluias. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus agora com os nossos dízimos de oferta. Convido a todos para abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Amém? Glórias a Deus. Tomem posse dessa palavra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está no muito ou está no pouco, mas eu quero te dizer, aleluia, a palavra, na verdade, a palavra quer nos dizer nessa noite, está nos dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se você está no pouco, seja fiel, e no muito, Deus vai te colocar. Se você está sendo injusto no pouco, também será injusto no muito. É assim que o Senhor nos sonda e nos diz nessa noite. Amém? Então você, aleluia, que se sentiu tocado para abençoar esta obra, esse ministério, você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está na tela aí o código QR Code, onde você pode abrir o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. E se você estiver assistindo essa gravação aí pelo YouTube no seu smartphone, você vai na descrição do vídeo, lá na descrição tem os dados bancários para você contribuir. Se você estiver nos ouvindo agora em tempo real pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou nos ouvindo a rádio, nos ouvindo pelo Radiosnet, a rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja, e ali no WhatsApp da igreja, na descrição, você tem os dados bancários para você contribuir. Se você estiver nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, ali vai aparecer a opção dízimos de oferta, você clicando ali, já tem os dados bancários para você estar contribuindo. Agora vamos louvar a Deus com mais um louvor. Enquanto isso, adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Glória a Jesus. A igreja poder citar Daniel. aí. E aqui é Samuel. Estamos passando aqui para convidar você para ouvir a rádio do nosso amigo Evanildo Gomes. A rádio Chegou a Minha Vez. Lá você escuta muitas canções de Daniel e Samuel. Um abraço, gente. Deus abençoe. Valeu. Vou estar contigo como prometi. 24 horas vou lutar por ti. Vou te sustentar com minhas fortes mãos. Enviar meus anjos para te guardar. Vou firmar o chão onde você pisar. Sou Deus que garante tua proteção. Assim diz o Senhor, que te guarda muito antes que fosses gerado, que te ama antes do tempo que fosses formado. Sou eu quem te dou a vida e o ar pra respirar. Assim diz o Senhor: olha, filho, é impossível eu te esquecer. É mais fácil sol e lua desaparecer
do que eu por um segundo te abandonar. Eu saro, levanto, restauro, protejo, amparo, sustento nas mãos. Sou nuvem de dia e fogo à noite, pra não te deixar em plena escuridão. Abato quem quer te abater, e a quem te faz medo eu faço tremer. Eu jogo por terra aqueles que querem ver você no chão. Sou eu quem te preparo uma mesa no deserto pra te alimentar. Faço aparecer a água onde não há. Por você providencio uma chuva de pão. Sou tua solução, eu saro tuas feridas, te dou força, te dou vida dentro da batalha. Eu derrubo as barreiras que te atrapalham, as muralhas e montanhas faço vir ao chão. Assim diz o Senhor, prometi estar contigo a todo momento. Se você obedecer os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Eu saro, levanto, restauro, protejo, amparo, sustento nas mãos. Sou nuvem de dia e fogo à noite, pra não te deixar em plena escuridão. Abato quem quer te abater, e a quem te faz medo eu faço tremer. Eu jogo por terra aqueles que querem ver você no chão. Sou eu quem te preparo uma mesa no deserto pra te alimentar. Faço aparecer a água onde não há. Por você providencio uma chuva de pão. Sou tua solução, eu saro tuas feridas, te dou força, te dou vida dentro da batalha. Eu derrubo as barreiras que te atrapalham, as muralhas e montanhas faço vir ao chão. Assim diz o Senhor, prometi estar contigo a todo momento. Se você obedecer os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Sou eu quem te preparo uma mesa no deserto pra te alimentar. Faço aparecer a água onde não há. Por você providencio uma chuva de pão. Sou tua solução, eu saro tuas feridas, te dou força, te dou vida dentro da batalha. Eu derrubo as barreiras que te atrapalham, as muralhas e montanhas faço vir ao chão. Assim diz o Senhor, prometi estar contigo a todo momento. Se você obedecer os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Comerás o melhor dessa terra. Comerás o melhor dessa terra. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos nesse momento ainda adorar a Deus agora em oração, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, aleluia, pelo alimento, pelo pão, pela água, pelo pouco ou pelo muito. Nós vamos agradecer nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, pelo pão de cada dia, Pai, pela água que banhamos, Senhor, pela água que banhamos, temos água em casa, água encanada. Obrigado, Pai, pela luz. Obrigado, Senhor, pela energia. Obrigado, aleluia, pela água que bebemos, pelo alimento. Aleluia, obrigado por tudo, Pai, pelo trigo, pela carne. Obrigado pelo tudo, Pai, pela vestimenta, pelo remédio, Pai. Aleluia, que o Senhor também deixou os médicos e os remédios para que nós possamos cuidar da nossa saúde.
Obrigado por tudo, Pai. O Senhor é fiel. Continua abençoando cada dizimista, cada ofertante deste ministério. Que o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais, Pai, na vida dos teus filhos, cada dizimista, cada ofertante. Que a bênção do Senhor o acompanhe, Pai. Que a bênção do Senhor nos acompanhe. Aleluia, que todos nós possamos permanecer sendo fiel ao Senhor. Seja no pouco ou no muito, nós possamos permanecer fiéis a Ti, Senhor. Multiplica, meu Pai, aleluia, no celeiro dos seus filhos. Enche, Pai, a despensa, a geladeira. Multiplica, não deixa faltar nada, Pai. Aleluia, nós cremos que Tu és Deus e que tudo vem de Ti, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Prospera a Igreja Nova Aliança com Cristo. Que a Igreja Nova Aliança com Cristo seja uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer muitas vidas e que nós possamos estar firmes e fortes na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar o irmão Sérgio para estar orando, para estarmos trazendo a palavra de Deus. Passe, irmão Sérgio. Pai do Senhor, irmão, boa noite, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com grande alegria que pedimos licença para se aproximar até a sua santa presença, através desta oração e por intermédio de seu Filho amado Jesus. É para lhe agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida com saúde, lhe agradecer pela alimentação material que o Senhor nos proveu, especialmente, Santo Pai, pelo banquete espiritual que o Senhor está provendo para nós agora neste momento. Pedimos, Santo Pai, que o Senhor nos dê discernimento, aumente nossa fé, nos dê perseverança para que possamos continuar honrando, glorificando o seu santo nome. O Senhor, Santo Pai, que não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Sabemos, Santo Pai, cremos que o Senhor se faz presente nesse ministério. Portanto, Senhor, que seu Espírito Santo preencha o vazio do seu servo Evanildo Gomes, para que ele possa nos transmitir a sua palavra com clareza, onde possamos entender e meditar sobre elas. Não merecemos nada do que te pedimos, Santo Pai, pois somos errantes, pecadores. Por isso pedimos perdão pelos nossos erros, os nossos pecados, que são muitos. Mas toda a honra, a glória e o mérito é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmão Sérgio, obrigado, Deus abençoe. Glórias a Deus. Senti de cantar um refrãozinho desse louvor que fala assim: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. A igreja canta comigo, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, vamos já estar, aleluias, trazendo a mensagem do Senhor Jesus, né? Como já foi dito, o tema de hoje é 5 motivos
pelos quais Deus não recebe oração. Amém? Ô, pastor Vanildo, e Deus é surdo? Não. Deus, ele não é surdo, mas Deus, ele sonda as nossas vidas, ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior, e ele sabe quando nós estamos próximo deles, ligados a ele, né, ou não. Próximo, né, ou afastado, ligados ou não ligados, né, ou desligados do Senhor. E muitas vezes nós estamos desligados de Deus e achamos que estamos ligados nele, né? Achamos que estamos perto dele, mas na verdade estamos distantes. Mas o Senhor nos ensina nesta noite, né, que nós devemos estar perto do Pai, perto daquele que cuida, daquele que tem os seus ouvidos sensíveis para ouvir as nossas orações. Mas quando estamos afastados dele, quando estamos debaixo do pecado, debaixo da iniquidade, aleluia, as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem barreira entre o homem e Deus. Amém? Então, vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner. Vamos estar lendo aqui a nossa introdução, que diz assim: existem diversos motivos, de acordo com a perspectiva cristã e bíblica, pelos quais uma oração pode não ser recebida por Deus. É importante lembrar que não receber pode significar que o pedido não é atendido de forma esperada, e não que a oração é completamente ignorada. Amém? Se eu peço algo para Deus e Deus não me dá do jeito que eu pedi, eu posso entender que Deus não me ouviu, ou que Deus não atendeu. Mas isso não quer dizer que ele não ouviu, que não atendeu. Isso significa que ele respondeu da forma dele. E nós temos que estar sempre, se submeter sempre à vontade de Deus. Não vamos dizer que seja feita a minha vontade. Nunca. Isso é uma forma que ninguém pode orar dessa forma. Tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se eu peço um carro para Deus e Deus não me dá de outro, a minha oração é dizer: Senhor, obrigado por este carro e que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Por mais que achamos que aquilo que nós queríamos era o melhor para nós, mas Deus, como é muito além, né? Ele vai muito além da nossa imaginação, do nosso raciocínio, da nossa maneira de ver, de enxergar, de planejar as coisas. Ele nos dá aquilo que verdadeiramente é o melhor para nós. Amém? Então, nem sempre que Deus responder as orações, que Deus não responder da forma que você pediu, isso não quer dizer que Deus não ouviu. Isso quer dizer que ele respondeu, mas da forma que ele quis, da forma que ele achou melhor para nós, né? Então Deus pode não atender orações quando elas são motivadas por egoísmo, né? O egoísmo de um coração em rebeldia, né? Pecado não confessado, ou quando a pessoa não tem fé suficiente. Se você é uma pessoa que você tem uma fé duvidosa, você sempre tem dúvida das coisas. Quando se refere a Deus, você tem dúvidas, né? Se fala que Deus vai curar, você tem dúvidas. Será que Deus vai curar? Será isso? Será aquilo? O depender de Deus é diferente do será.
quando eu digo, olha, eu creio que Deus pode curar, mas que seja feita a vontade dele. Isso não é dúvida. Isso é submissão, né? Mas tem pessoas que têm dúvida. Mas será que Deus cura uma doença dessa, gente? Eu já vi gente falar, mas será que Deus cura câncer? Será que essas pessoas acham que Deus cura o quê? Dor de cabeça? Só cura dor de cabeça? Deus cura AIDS, Deus ressuscita morto. Qual é mais fácil para Deus? Ressuscitar um morto, que já fazia 4 dias? Ou curar uma pessoa que está vivo, mas está com câncer, né? Mas eu aprendi, em muitos momentos da minha vida, eu tive muitas dúvidas, né? E eu, quando conheci a pastora Camila, minha esposa, eu aprendi com ela que, na dúvida, não vá. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não dê uma resposta. Ou seja, na dúvida, não faça nada. Eu aprendi isso com a minha esposa. Muitas vezes eu dei resposta quando eu estava em dúvida. Eu disse sim quando eu tive dúvida. Ou eu disse não quando eu tive dúvida. E eu quebrei a cara. Eu fui passado para trás. Né? E a minha esposa me ensinou isso. Na dúvida, marido, não faça. Na dúvida, não vá. Na dúvida, não faça nada. Porque a dúvida, ela nos induz ao erro. Né? A algo que não vem da parte de Deus. Quando nós sentimos paz para falar, para tomar uma atitude, para dar uma resposta, quando sentimos paz, aí nós podemos crer que Deus está conosco. Mas na dúvida, não faça nada, porque é Deus dizendo, eu não estou nisso aí. Se você quer fazer, faça por você, mas eu não estou aí. Porque Deus, igreja, Ele tem domínio sobre nós. Ele tem domínio sobre nós. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas quando Deus quer que a gente tome uma decisão, Ele nos impulsiona para tal função, né? E Ele consegue nos conduzir quando nós nos colocamos, nós nos submetemos a Ele, Ele conduz as nossas vidas, né? Então, outros motivos incluem a falta de perdão, né? A desobediência aos princípios bíblicos, ou um pedido que vai contra a vontade divina. A pessoa pedir algo que vai contra a vontade de Deus, né? É igual alguém orar pedindo a Deus né, uma mulher orar pedindo o marido dos outros, né? Sei lá, para Deus destruir um casamento, né? Isso são coisas que são contra a vontade de Deus. São coisas que são contra a vontade de Deus. Orar pedindo a Deus que alguém morra. Ô Senhor, mata aquela mulher, mata aquele infeliz. Já vi gente orar assim, pedindo a Deus para matar. Mata ele, Jesus! Né? Então, esse tipo de oração também Deus não atende, né? Então, praticamente já falamos aqui 5 motivos, os 5 motivos, né? São vários motivos, não se limita a 5, né? São vários motivos que podem impedir de Deus atender as nossas orações, mas eu coloquei aqui os 5 motivos, né, vamos dizer, principais que impedem de as nossas orações serem atendidas, tá bom, pessoal? Então vamos aqui para o nosso segundo banner. Glória a Deus. Aleluias. Vamos falar aqui sobre esse primeiro motivo, viver no pecado sem arrependimento. Existe o pecado, aquele pecado que hoje eu cometo um erro, amanhã outro erro, amanhã depois outro erro, outro erro, outro erro. Você vai errando em coisas diferentes, isso são pecados. Mas tem o pecado que se transforma em iniquidade.
Esse é o pior pecado. O pecado que já está crônico, né? O pecado que ele é feito uma vez e vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, e chega uma hora que esse pecado já não causa mais arrependimento, já não causa mais nem sequer remorso. A pessoa acaba se sentindo confortável com o pecado. Isso se chama iniquidade. Antes eu não entendia o que era iniquidade. E eu fui pesquisar, estudar, e eu entendi que, né, eu tinha muitas iniquidades, pecados repetitivos que eu tinha, e eu não entendia que aquilo era iniquidade, né? E a gente vê, só que tem aquela situação, tem pessoas que estão na iniquidade, porém elas estão na ignorância. Mas tem aqueles que já não são mais ignorantes e eles estão na iniquidade. Esse é o pior pecado. Esse é o pior pecador, é aquele que conhece a verdade e continua fazendo, continua no erro, né? Então a iniquidade, ela a qualquer momento a vida dessa pessoa pode ser ceifada, ou ele está próximo a apostatar da sua fé. É aquele homem que trai a esposa, ele fala, eu traio mesmo, não estou nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou homem. Eu já vi pessoas falar assim, trai mesmo, e trai com uma, trai com outra, e se a mulher falar alguma coisa, ele fala, eu que pago as contas, você vive no conforto, e blá, 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 e justifica ainda o pecado dele, né? Mas quando o homem está na ignorância, Deus ele vai tolerando, né? Então, quando o homem conhece a verdade, ele vive ali, né, com o pecado e não há arrependimento, esse pecado, ele faz barreira entre Deus e o homem, e esta oração, Deus não pode atender a oração de alguém que está afastado de Deus, separado de Deus, né, desligado de Deus. Não que ele não ouça, ele ouve a oração, mas ele não atende, né? Então a Bíblia ensina que o pecado cria uma barreira entre o ser humano e Deus, interrompendo a comunhão. E se essa pessoa, se a pessoa vive em pecado conscientemente e sem desejo de se arrepender, a oração pode ser vista com indiferença, não porque Deus ignora o indivíduo, né? Mas porque a prática do pecado demonstra um afastamento de sua vontade. O pecado, o Senhor, ele nos olha, ele enxerga que nós estamos afastados do centro da vontade dele. Então, quando nós estamos pedindo algo a Deus e nós não estamos dentro do centro da vontade dele, não vai adiantar nada. Porque ele fala, você não está na minha presença. Para que eu vou atender as suas orações se você não está na minha presença, né? Você não está no centro, vivendo no centro da minha vontade. Então Deus não pode atender a oração de quem está afastado dele, a não ser que seja um pedido de perdão, de arrependimento. Aí agora, Deus ele não resiste. O pecador que se humilha, que se arrepende, Deus ele não resiste, né? Então o arrependimento é a chave para uma mudança de vida. O arrependimento é a chave para uma mudança de vida, né? Nem nós, nem pastor, ninguém, líder, ninguém pode dizer, não perdoo mais, né? Ninguém pode dizer, não te perdoo mais. Não te perdoo mais. Eu já vi pastor falar para alguém assim, né? E falar assim,
cara, não perdoa mais não, estou cansado já de perdoar você. E você tornar no mesmo erro. Mas Jesus nos ensinou, né, que nós não temos que perdoar apenas 7, mas 70 vezes 7, que quer dizer sempre. Que quer dizer sempre, né? Já nós vamos estar lendo essa passagem, em nome do Senhor Jesus. Então, o arrependimento é a chave para uma mudança de vida. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e os rejeitamos, né? Quando nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e os rejeitamos. Esse negócio de se arrependeu, mas não rejeita o pecado, isso não é arrependimento. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e rejeitamos, e escolhendo viver de maneira diferente. Com a ajuda de Deus, o arrependimento nos leva a uma vida nova. Amém? Vamos ler aqui Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Né? A palavra de Deus que diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor. Igreja, o fardo do pecado, olha, não tem final de semana na praia, em Búzios, sei lá, em Londres, em Bruxelas, sei lá, não sei o nome dos países aí, né, dos lugares turísticos não, né? Mas não tem descanso, aleluia, fora de Deus. O cansaço do pecado, o fardo pesado do pecado, não tem viagem, não tem descanso, não tem férias prolongadas, não tem que possa curar o cansaço do pecado. O pecado ele causa um peso, um cansaço espiritual, uma opressão na vida da pessoa, que nada pode curar este cansaço. Né? Como diz aqui a palavra, ó, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Esse descanso só vem da parte do Senhor. Ele não vem do descanso físico, né? Aleluia, do descanso da vida material, do trabalho braçal. Não, não, não. Ele não vem, ele vem da parte do Senhor. E ele manda, né? Continuar lendo aqui, né? Até que venha, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Amém, igreja? Então, não tem como a gente pegar Jesus sem que haja arrependimento. Tem muita gente querendo Jesus, querendo cantar louvor. Você vê muitos artistas assim. Você vê muitos artistas, né, que vivem uma vida errada, são amantes da fama, do dinheiro, dos prazeres, da luxúria, mas eles querem pegar Jesus através de um louvor. Eles querem, né? Como é que diz? Eles querem atrair Jesus cantando um louvor, né? Como outro dia desse aqui, eu falei com o irmão Sérgio que eu segui uma pessoa, né? Uma pessoa que é um cantor do mundo, né? E gosta de cantar músicas evangélicas, né? E aí o cara postou cantando um hino lá, eu comecei a seguir o cara achando que o cara era um adorador, e o cara não é. Hoje está muito natural isso, as pessoas do mundo cantarem louvor, né? Mas isso não vai atrair a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é o arrependimento. Quando Saul estava ali em rebeldia,
Ele queimou sacrifícios a Deus. Ele estava ali cometendo um ato religioso, um ato de fé. Mas ele estava agindo de forma rebelde e Deus não aceitou todo o sacrifício, toda a oferta. Porque aonde há pecado, aonde há rebeldia, Deus, ele não recebe sacrifício de tolo. E muito menos ouvir a oração. Né? Onde Samuel veio ali, da parte de Deus, e repreendeu Saul e entregou o recado de que Deus já tinha rejeitado Saul. Mesmo depois do sacrifício, das ofertas, Deus tinha rejeitado Saul, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando Saul decidiu fazer a vontade dele, ou a vontade do povo, né? Ele decidiu fazer a vontade do povo. Ele não seguiu as orientações de Deus. Quando Deus dá uma orientação, nós temos que seguir essa orientação de Deus, né? Mas ele decidiu seguir a orientação que o povo estava dando para ele ali, a pressão do povo. Temos que tomar cuidado com a pressão do povo. Muitas vezes a pressão das pessoas vai sufocar o cristão. Vai sufocar o cristão no trabalho, vai sufocar o cristão no meio da parentela. Mas o que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Quantas vezes falaram para nós o que é que tem, né, pastora Camila? Quantas vezes? Coisas simples, né? Entre nossos filhos participar de festa folclórica, né? É folclórica, folclória, né? Festas pagãs, né? Ah, mas o que é que tem? Ah, vamos levar ele lá no carnaval, no micareta. É só para olhar. Não! E o nosso não foi radical, né, pastora Camila? Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós sabemos, igreja. Nós fomos provados e nós caíamos em coisas simples, em coisas que para a gente não era coisas grandes. Não era coisa, né, não era um pecado grande, vamos dizer assim. E Deus jogava nós no chão de novo, não era, pastora? Parecia que Deus jogava nós no chão de novo. Plá! Deus quebrava o vaso e começava a fazer de novo. E nós fomos entendendo. Cada vez que Deus nos quebrava e nos levantava de novo, a gente dizia, olha, amor, a gente não pode errar. Né? Quando era eu, a pastora dizia, marido, fecha a boca, não murmura, marido, fecha a boca, senão Deus vai te provar de novo. E quando era ela, eu dizia, fecha a boca, mulher. Fecha a boca, mulher. Senão Deus vai te jogar na prova de novo. Né? E a gente ficou radical. Quando Deus dizia, não é não. Né? Mas quando nós decidimos, porque obedecer é uma decisão, igreja. Obedecer não é um sentimento. Ah, eu estou sentindo de obedecer. Não. Obedecer é uma decisão. Ô, pastor Bruno, mas é fácil tomar decisão? Não, não é fácil. Mas quando você toma a decisão, obedecer é fácil, pastor? Não, obedecer não é fácil. Mas tudo vem de uma decisão. Quando você toma a decisão de obedecer, agora o Espírito Santo te abraça e fala, agora vem que eu te ajudo. Vem que eu te ajudo. Mas tudo parte da decisão. Sabe por quê? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus, ele não é um ditador. Ele fala, eu vou te pegar, vou te levar para o céu da raça. Por mais que ele ame, ele não faz isso. Ele respeita o livre-arbítrio. A partir do momento que eu decido servir, que eu decido obedecer, ele pega pela minha mão direita e ele me ajuda. Né? Então, é isso que a palavra diz aqui, né? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Amém? Vamos aqui para o terceiro banner. Glória a Deus. Vamos falar aqui desse segundo motivo, né? O segundo motivo é pedir, né, com motivos egoístas, né? Pedir a Deus
em oração por motivos egoístas, né? A oração motivada por egoísmo para satisfazer desejos pessoais. Preste bem atenção que não está falando de necessidade. Eu posso pedir a Deus algo que é uma necessidade pessoal minha. Isso não é egoísmo, né? Uma necessidade pessoal minha. Mas aqui estamos falando de desejos, prazeres, né? Então, a oração motivada por egoísmo para satisfazer desejos pessoais e prazeres não costumam ser recebidas. O apóstolo Tiago escreve: pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Então está falando aqui de prazeres, né? Desejos, vontades, prazeres, né? Não está falando da necessidade pessoal de cada pessoa. Então Deus espera que as orações sejam feitas buscando a sua glória e alinhadas com a sua vontade, e não apenas para o avanço pessoal. O que Deus espera de nós é que a nossa oração seja uma adoração. A nossa oração ela tem que ser acompanhada de adoração. Afinal, isso a nossa oração com Deus é um ato de comunhão, de estima. Como é que a gente, né, se comunica, né? Se relaciona com alguém que a gente ama, que a gente tem comunhão? É com estima, né? Entre as palavras ali você vai, né, falando palavras que agrada aquela pessoa, né? Seja um amigo, seja um marido, esposa, né? Marido, esposa, esposa, marido, ou até mesmo pessoas da família, pai, filhos, pais, né? Membros da igreja, né? Irmãos em Cristo. A gente se relaciona, né? De uma forma que a gente possa deixar aquela pessoa, né, feliz. Então é isso que Deus espera de nós, que a nossa oração seja acompanhada de louvor a Deus, né? Acompanhada também de adoração, né? Vamos ler aqui Tiago capítulo 4, versículo 3, né? A palavra diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, né? Coloquei aqui na versão NVI para vocês entenderem melhor, né? Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vontade ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês, superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Quando fala aqui, cuide dos interesses dos outros também, não só dos seus interesses, não cuide só dos seus interesses, isso está falando que nós também não temos que cuidar só dos nossos interesses pessoais. Nós temos que cuidar dos interesses primeiramente dos interesses do Senhor. Existem muitos cristãos que vivem cuidando só dos seus próprios interesses. Aí a pessoa pergunta: você não quer servir a Deus, você não quer adorar a Deus, você não quer ser um obreiro, você não quer ser uma obreira. Aí a pessoa fala: eu não tenho tempo, porque eu sempre estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para cuidar, né? O empresário diz ele: eu não tenho tempo porque eu sou empresário. O casado, ele diz: eu não tenho tempo porque eu sou casado. O que tem filho, ele fala: eu não tenho tempo porque eu tenho filho, né? O que não tem nada, ele fala: eu não faço porque eu sou sozinho, eu não tenho quem me ajude. Mas quem não quer servir vai sempre dar uma desculpa para Deus, né? Mas Deus, ele diz aqui: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, né? Muitos cantores, a gente vê isso. Eles querem muito a fama, eles querem muito a agenda, eles querem muito sucesso. Mas quando eu faço entrevista com os cantores, eu pergunto: qual o seu maior propósito na música?
né? Porque se o maior propósito for números, dinheiro, visualizações, está fora, esse cantor, esse adorador, ele está fora do verdadeiro propósito, que é ganhar vidas, somar no reino de Deus, né? Igual aquela cantora Naí Nanes, né? Ela falou que ela fez um propósito com Deus, que ela não iria cobrar nada nas agendas dela. E quando ela fez um propósito com Deus, né, se comprometendo a não cobrar, ela falou: Senhor, eu não vou cobrar, eu não vou citar valor. Eu vou deixar que o Senhor use a vida das pessoas, que o Senhor toque no coração das pessoas. Deus fez essa mulher ficar famosa. Ela é uma angolana, né? Fez um vídeo no Instagram e o vídeo no Instagram bombou, né? Ficou famosa no mundo todo, né? Com aquela música: nas horas de angústia da vida, Jesus está lá, né? E ela fez um vídeo no Instagram, o vídeo viralizou, chegou ao conhecimento de um empresário, ela contando num podcast, chegou no ouvido de um empresário, e o empresário gostou dela e falou assim: Deus mandou, tocou no meu coração para abençoar a sua vida. Só que eu não estou em Angola, eu estou em São Paulo, né? E ele fez uma surpresa para esta menina, né, para esta cantora. Ele veio para Angola e a segunda ligação dele foi dizendo: eu estou aqui na Angola e quero encontrar com você, eu quero abençoar a sua vida. E este empresário abençoou o ministério dessa cantora com R$150 mil. Uma cantora que estava no anonimato, ninguém conhecia, Deus soprou o nome dela e confirmou, assinou ali o propósito que ela fez com Deus. Deus assinou usando esse empresário. Depois disso, essa moça não parou mais. Está aí, tá aí estourada no Brasil e no mundo inteiro, né? E ela dá esse testemunho aí, né? Então, igreja, as coisas de Deus não são com interesses financeiros. As coisas de Deus é com interesse do reino, interesses do Senhor, né? Nós temos que servir a Deus e nos cuidar para que nós não venhamos desviar o verdadeiro propósito, que é de servir a Deus, né? Que os interesses do Senhor estejam na frente, né? Buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos aqui já para o nosso terceiro, né? Terceiro banner, quarto banner já, né? Glória a Deus. Vamos falar esse terceiro motivo aqui, né? A falta de fé e dúvida. A fé é um elemento crucial na oração. Quem pede a Deus com um coração duvidoso e instável não deve esperar receber algo do Senhor. Amém? É aquela pessoa que ora, mas fala assim: e aí, fulano, você está orando? Fala: eu estou orando aí, varão, mas ó, estou orando aí. Não sei se Deus vai fazer ou não. A pessoa tem dúvida. Sabe? Então, essas pessoas que já oram com dúvida, elas dificilmente vão receber algo do Senhor. A Bíblia compara a pessoa que duvida com a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A oração deve ser feita com confiança e certeza de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, né? Igual Deus mandou edificar essa rádio. No dia que Deus mandou edificar a rádio, eu não tive dúvida disso, né? Eu não tinha dinheiro para eu acreditar que era para edificar a rádio, né? Não tinha e não tem. Quem tem é Deus, né? Mas Deus mandou edificar a rádio. Quando Ele me deu ordem para edificar a rádio, a pastora Camila está aqui, né? É minha testemunha. Quando Ele me deu o direcionamento para edificar a rádio, eu já arranquei tudo que tinha lá dentro que não ia ficar, né?
tudo que era meio que improvisado eu já arranquei de lá. Só está lá o que não pode tirar, que é a mesa, que tem os equipamentos ali em cima, né? Mas já arranquei, já esperando que vai chegar as coisas novas, né? Então, quando você ora com fé, é igual Elias orou para chover, ele já foi preparar a terra, porque ele já sabia que ia chover. Não tem esse negócio, se chover eu vou lá preparar. Não, né? Se chover. Está orando pedindo chuva, já pega o guarda-chuva e já sai com ele debaixo do braço, já sai com ele na cabeça, né? Porque assim são as pessoas que oram com fé, né? Não ora com dúvida, ora com fé, acreditando que o milagre vai acontecer, né? A não ser que esse pedido seja algo que não seja, né, que vá contra a vontade de Deus. Aí não adianta, que não vai receber. Vamos ler aqui João capítulo 14, versículo 1. João capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Algumas traduções dizem, não se turbe o vosso coração, né? Na NVI diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. Ou você serve, ou você tem fé, ou você não tem fé, né? Mateus capítulo 21, versículo 21 diz: Respondeu Jesus: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Agora é claro que ninguém vai sair aí mandando o monte sair, né, do lugar e se lançar no mar sem que haja ali uma necessidade para isso, né? Se for preciso, né, que isso aconteça e qualquer um de nós orar com fé, isso vai acontecer. Mas ninguém vai sair por aí brincando de mandar o monte, né, se lançar no mar, né? Vamos aqui para o nosso próximo banner. Vamos falar do quarto motivo, né? Quarto motivo porque Deus não ouve, não atende a oração, né? A falta de perdão. A falta de perdão. Quem não perdoa não pode nem orar o Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso fala: Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido, né? Se você não perdoou, como você vai pedir a Deus que Deus perdoe? Ou você pode até orar: assim como eu perdoei. Então Deus fala: assim como você perdoou, porque aqui eu vejo que você não perdoou, então também não vou te perdoar enquanto você não perdoar o teu irmão. Estou perguntando, estou te perdoando igual você pediu na oração, né? Então isso é muito sério. A falta de perdão para os outros, com os outros é um grande obstáculo para a oração. Jesus ensinou que ao orar devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, para que também sejamos perdoados. Quando guardamos mágoa, ressentimento ou ódio no coração, a oração pode ser abafada. Amém, igreja? Então, que o seu coração esteja sempre limpo. Isso não quer dizer que você vai ficar, se humilhando para os outros. Pelo amor de Deus, me perdoe. Não. O seu coração tem que estar em paz, porque às vezes a pessoa não quer perdoar você, né? Quando eu estava ali buscando o batismo com o Espírito Santo, eu estava buscando muito o batismo com o Espírito Santo. Toda quarta-feira, toda quarta da bênção, a tarde da bênção, eu ia e eu não conseguia ser batizado com o Espírito Santo, não conseguia falar em línguas, né? E um certo dia, a missionária falou para mim, falou assim: olha, o Espírito Santo de Deus me mostra que você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão. E eu não lembrava dessa pessoa. Ela falou: peça a Deus para mostrar, que Deus vai te mostrar. Aí eu vindo da tarde da bênção, né, que eu andava acho, uns 5 quilômetros, né,
dali da Praça Kennedy para casa, para o bairro onde eu morava, o bairro Santa Terezinha. E aí, voltando ali da tarde da bênção, Deus me trouxe à memória essa pessoa, né? Um amigo Daniel, né? Tínhamos brigado por causa de bobagem, coisa de jovem, né? Ele tinha uma namoradinha lá, né? E ficou meio enciumado que a menina comprava no mercadinho do meu pai. Ele achava que eu queria a menina e nada a ver. A menina só ia lá comprar. A menina ia comprar cigarro lá para a família dela, né? E ele ficou meio enciumado aí e tal. E aí eu sei que discutimos, brigamos e tal, e ficamos de mal, né? Ficamos de mal. E aí Deus me trouxe à memória. Eu já tinha me convertido, né? Ele ainda estava lá no mundão, eu já tinha me convertido. E quando eu vindo para casa, eu falei, Deus, a quem eu tenho que liberar o perdão? Aí Deus me trouxe à memória esse amigo Daniel. Eu fui lá e chamei ele, abordei ele, ele passando na rua, abordei ele. Ele todo assim, que é, mano? Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu queria te pedir perdão pelo desentendimento que a gente teve e tal, e eu sempre respeitei a pessoa que você gosta lá, mas ela compra aqui e tal, não sei o quê, mas, cara, me perdoe se eu passei algo para você diferente, tá, assim, mas, enfim, eu quero dizer para você que eu te perdoo e quero que você me perdoe, né? Aí ele falou assim, quem perdoa é Deus, cara. Eu não perdoo ninguém, não. Quem perdoa é Deus. O ímpio gosta muito de falar isso, né? Quem perdoa é Deus. Quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus, né? As pessoas falam, o ímpio fala muito isso, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Que eu falei, poxa, eu pedi perdão, eu achei que eu não ia receber o batismo com o Espírito Santo porque ele não me perdoou. Eu achei que ele tinha que me perdoar. Mas Deus queria que eu perdoasse ele, né? Então eu perdoei ele, fiquei tão em paz com ele que eu queria a amizade dele de novo. Eu achei que eu ia sair dali amigo de novo, nós ia se abraçar e tudo, mas não, ele saiu assim chateado, tipo assim, esse cara vacilão, o cara achando que vai fazer a média comigo de novo, né? Mas eu fiquei em paz, eu falei, Senhor, eu não tenho raiva dele e tal, ele não quis me perdoar, mas eu quero que o Senhor saiba que eu estou em paz, né? E aí, igreja, quando foi na outra semana que eu fui, na tarde da bênção lá, eu fui batizado com o Espírito Santo e foi maravilhoso. Então, ainda que a pessoa não te perdoe, não libere o perdão para você, faça a sua parte, libere o perdão. Libere o perdão, porque a bênção vai vir para você. A bênção vai vir para você, né? Então, Pedro, vamos ler aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, sempre. Perdoe sempre, né? Aí aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, diz assim, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Amém, igreja? Vamos aqui para o nosso último banner, trazendo aqui o 5º motivo, é a desobediência e a rebeldia à palavra de Deus. Deus detesta a oração daqueles que se... isso mesmo. Deus detesta a oração daqueles que se recusam a ouvir a sua palavra e agem em rebeldia. A Bíblia afirma que ele despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Olha isso. É igual o ímpio, né? O ímpio vai lá... não abandona o pecado, mas ele vai lá, né? Ele vai lá e faz aquela oração de hipócrita, aquela oração de fariseu, né?
a Bíblia diz que ele despreza, né? A palavra diz que ele despreza, né? Isso está em Provérbios capítulo 28, versículo 9, né? Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei, né? Quando é para ouvir a palavra de Deus, a lei de Deus, a pessoa não quer. Aí depois vai lá fazer aquelas orações de fariseu, né? A Bíblia diz que Deus despreza esse tipo de oração. A oração é mais do que um pedido, é um ato de adoração e comunhão a Deus. A oração não é só um pedido. Pedido a gente faz para as pessoas. Mas quando nós nos achegamos diante de Deus, nós temos que orar ao Senhor. A oração envolve adoração e comunhão a Deus, né? Que deve vir de um coração que busca fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Rapaz, isso aqui foi muito duro, né? Foi uma palavra muito dura ali, né? Estou falando que foi dura demais para ele não, né? Quem sou eu? Se Deus repreendeu ele daquela forma, é porque precisava ser daquela forma. Mas eu estou dizendo assim que é duro a pessoa ouvir um negócio desse. Livre de todos nós, né? Ouvir uma palavra, uma repreensão de Deus, né? Vinda de Deus dessa forma para a nossa vida, né? Mas Deus, ele enxergou Saul aqui, né, como uma pessoa arrogante, né? Como uma pessoa que não se submeteu, como uma pessoa rebelde, uma pessoa que não foi submissa à palavra de Deus, à vontade de Deus. Ele não foi submisso e por isso Deus o rejeitou. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra de hoje. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esta palavra e vamos pedir a Deus, igreja, vamos pedir a Deus que nós não venhamos nos afastar de Deus, vivendo de acordo aos nossos prazeres, de acordo aos nossos desejos, os desejos da nossa natureza humana, né? Os desejos da nossa carne, que nós possamos viver de acordo à vontade de Deus. A vontade de Deus é pura, a vontade de Deus é de obedecer às suas leis, que nós possamos amar as leis de Deus, os mandamentos de Deus e vivermos de acordo à vontade do nosso Deus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor nesse momento, aleluia, a fidelidade e o desejo de ser fiel a Deus, de viver no centro da vontade do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra de despertamento. Quantas vezes, meu Pai, estamos orando, Pai, mas oração de fariseu, oração, meu Pai, daqueles que não se submetem a Ti, daqueles que estão em rebeldia com o Senhor, aleluia, não se importa, meu Pai, com a Tua vontade, não se importa, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, com o que o Senhor se importa, não se importa com os interesses do Senhor, Pai, e somos muitas vezes, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, egoístas, e queremos, aleluia, pedir ao Senhor aquilo que apenas nos convém, meu Pai, mas não convém com a vontade do Senhor, que os nossos pedidos, que os nossos desejos, que as nossas vontades estejam alinhadas, meu Pai, com o desejo e com a vontade do Senhor, Pai, e que seja feita na terra, não a minha vontade, mas que a sua vontade,
aleluia, seja feita na terra, assim como é no céu. Aleluia, a vontade do Senhor seja feita na terra pelas nossas vidas, Pai. Que sejamos soldados valentes, que sejamos, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, soldados peregrinos do Senhor, aleluia, nesta terra, e que naquele grande dia, meu Pai, na tua vinda, o qual o Senhor aparecer nas nuvens, meu Pai, possamos ser arrebatados e morar contigo nos altos céus, morar na nova cidade que o Senhor vai preparar, e assim, meu Pai, seremos um povo só, veremos a tua face e não haverá tristeza, não haverá, aleluia, dor, não haverá doença, não haverá mentira, falsidade, não haverá pecado, e seremos mais alvo que a neve, vestiremos roupas novas, Pai, receberemos um novo nome, um corpo agora glorificado, aleluia, para louvar e agradecer o teu santo nome, um corpo incorruptível, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, tomem posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E quarta-feira, pastora? Quarta-feira, o culto presencial e online, glórias a Deus, às 15 horas o presencial e às 19 horas é a palavra poderosa da Quarta da Bênção no canal do YouTube da pastora Camila Gomes, às 19 horas, irmãos, não percam, tá bom? E a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, de segunda a sexta, o programa A Bênção de Deus no seu lar, com o nosso querido pastor Elton Araújo, tá bom, meus irmãos? Não deixem de ouvir aí, a partir das 21h30 já está no ar o programa, tanto pelo YouTube, tanto pela rádio, às 21h30 o programa está no ar, tá bom, pessoal? Se caso aí, estamos com um problema de internet aqui na cidade, né? Então pode ser que, ouvindo pela rádio, dê uma falha, você pode migrar aí para o YouTube, que às 21h30 estamos também com a quarta vez, com a bênção de Deus no celular, pelo YouTube, no canal da rádio, tá bom? Glórias a Deus. E o reprise no outro dia, no dia seguinte, ao meio-dia. E no domingo, o nosso culto da família. Deixa eu ver se já vai ser Santa Ceia. Glórias a Deus. Ainda não, né? Dia 26, no domingo que vem, dia 26, estaremos aqui com o culto da família para louvar a Deus, o culto presencial e online às 19 horas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que se fizeram presentes, Senhor, aleluia, todos que estiveram conosco também, meu Pai, aleluia, online, todos que estão conosco nesta gravação, Pai, que estão ouvindo esta gravação, que cooperaram conosco de alguma forma, que receberam a Tua palavra, que adoraram ao Senhor conosco. Muito obrigado, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas. Dá uma noite de paz. Dá-nos um dia abençoado, uma semana abençoada. Guarda, meu Pai, tudo que leva o nosso nome, meu Pai. Guarda os nossos filhos, ó Pai. Livra-nos do terror noturno e de todo o mal, meu Pai. Aleluia. Que nos atacam, meu Pai, que nos perseguem ao meio-dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Cura, Pai, as enfermidades, Senhor. Livra, meu Pai, aleluia, da opressão. Livra, meu Pai, aleluia, aquele que está aflito, meu Pai. Que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga paz, meu Deus. Aquele que precisa de libertação, seja liberto. Aquele que precisa da cura, seja curado. Aleluia. E que o Senhor possa fazer uma grande obra em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência.
Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.